Fala galera, sejam bem-vindos ao Diogo e Sua Grana, ao meu canal. Estamos aqui para falar de uma forma prática e bem objetiva sobre a sua grana, um jeito simples, como deve ser. Eu sou Diogo Gonçalves, escritor, planejador financeiro, alguém que está aqui para te ajudar a melhorar a sua vida financeira, a você mudar de patamar financeiro. E hoje nós vamos falar sobre planejamento financeiro. Segura essa aí, vem comigo. Então a primeira coisa que você precisa saber, o que é planejamento financeiro? Tanta gente que tem dúvidas e às vezes até desliga o vídeo, passa para frente, quando escuta falar de planejamento, parece uma coisa tão distante da nossa realidade. Eu estou aqui para te dizer que é mais rotineiro do que você imagina. Não é verdade que todo ano quem tem carro tem IPVA para pagar? Não é verdade que todo ano quem tem casa tem IPTU para pagar? São despesas que a gente já conhece, mas muitas vezes a gente espera, se não a maioria das vezes, chegar o dia, chegar o boleto para a gente ver quanto que custa, para aí sim a gente se virar, arrumar uma forma de pagar aquela despesa. O que é o planejamento? É o que antecede. Eu dou um passo para trás. Se eu já sei que em janeiro vai chegar o IPTU para pagar, se em janeiro vai chegar o IPVA para pagar, se você, como eu, é pai e tem matrícula dos meninos para fazer na escola, normalmente faz em outubro, em novembro do ano anterior, se eu já sei que vai chegar essa conta a mais para pagar, que não faz parte ali do dia a dia, é uma conta que acontece algumas vezes no ano. Planejamento é eu me antecipar a essa demanda, a essa despesa. Então planejamento é muito mais simples do que você imagina. Se hoje já estamos em março, em dezembro ou novembro eu sei que tem uma matrícula para pagar, eu vou juntar mês a mês um pouquinho para pagar aquela matrícula. Ou se eu sei que eu vou ter uma viagem de férias com a minha família em janeiro ou em julho ainda desse ano, eu ainda tenho alguns meses para me planejar. Planejamento é isso. Eu sei que algo vai acontecer e eu vou me antever, eu vou guardar um dinheiro para fazer aquele pagamento. Ou você pode me dizer que não, para você tanto faz, que chega lá em janeiro, você se vira, você pega empréstimo, você paga cheque especial, você paga cartão de crédito. Aliás, quem está aqui comigo há bastante tempo, quem tem acompanhado meus últimos vídeos, a gente já ensinou várias coisas aqui que têm mudado vidas. E eu fico muito feliz de estar investindo meu tempo com esse lugar tão maravilhoso aqui que Deus fez, para falar com você, para falar para você e tentar fazer com que esse ano seja o melhor ano da sua vida. Essa é a minha tentativa. A gente já falou aqui, fizemos uns vídeos sobre como sair da dívida. Então, o planejamento nos ajuda também a sair de dívida. Você planejando, você evita uma dívida. Mais do que isso, a gente já falou sobre como sair da poupança também. Como sair da poupança. Diogo, por que sair da poupança? Se você não viu o vídeo, você tem como ver, tá aqui em todos os meus canais. Eu disponibilizei para que você pare de perder dinheiro. Então, quando você se planeja, quando você conhece as suas finanças, uma das decisões que você toma é para de perder dinheiro. Quem tem dinheiro na poupança, perde dinheiro. Planejamento financeiro é isso. É eu antecipar algo que eu já sei que vai acontecer. Algumas coisas importantes, algumas definições aqui que eu gosto de trazer, que eu gosto de esclarecer, que eu acho que vai ser importante para você. É saber e entender a diferença entre um plano e um planejamento. Um plano é alguma coisa mais macro. É algo, eu tenho um plano de viajar para os Estados Unidos, por exemplo. Ou eu tenho um plano de mudar de casa. Aliás, vou falar de mim. Eu tenho um plano para esse ano de 2020 mudar, não morar mais onde eu moro. Para quem já me acompanha, para quem sabe um pouco da minha vida, a minha esposa está grávida da terceira filha. Sim, são 3 filhos, graças a Deus. Estou muito feliz como pai, muito realizado e planejo a chegada das minhas filhas. Certa vez uma pessoa me perguntou: Diogo, você planejou a chegada das suas filhas? Você já viu algum financeiro que não planeja? Então eu planejei a chegada das minhas filhas e por isso a gente está mudando de apartamento. Eu fiz um plano. Qual é o plano? Mudar de imóvel. Ir para outro lugar, para outra casa, para outro apartamento, para outro imóvel. E aí eu fiz um planejamento. Tá bom, quanto custa a minha casa? Quanto custa essa casa que eu quero ir?
até quanto que eu consigo pagar, quais as ferramentas que eu tenho. Então, no meu caso, eu tenho 2 cartas de crédito, que eu fiz um consórcio há alguns anos atrás com uma taxa barata demais, uma ótima taxa, e eu hoje estou podendo usufruir de usar essas 2 cartas de crédito a meu favor, colocar dinheiro. Então eu estou fazendo essa mudança com o dinheiro que eu juntei, que inclusive estava bem aplicado, me gerou outros frutos, gerou mais dinheiro. Com esse dinheiro, com o meu apartamento, com as cartas de crédito, eu estou fazendo essa mudança. E como que eu estou planejando? Eu não vou pagar tudo imediatamente agora, na mudança. Eu vou pagar, eu tenho um planejamento para fazer o pagamento da carta de crédito de imediato, de dar um sinal de imediato e uma diferença desse a pagar durante o ano. E eu já planejei. Na minha planilha é essa, por sinal, que está aqui através do meu site disponível para vocês. Meu site, vocês já sabem, mas não custa reforçar, www.diogoesuagrana.com.br. Você baixa a planilha de graça através dessa planilha. Eu fiz de janeiro a dezembro, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, e separei uma quantia para juntar, para pagar essas últimas prestações, esses últimos compromissos para adquirir essa casa. Ah, Diogo, mas você muda para lá e ponto final? Não, a mudança tem o caminhão da mudança. Eu quero pintar o apartamento com alguns jeitos que a gente quer. Tem um quartinho que vai ser o quartinho do bebê. Eu quero um quartinho especial para esse bebê. Tá tudo planejado. Está tudo na planilha. Eu já anotei que em abril, por exemplo, eu vou precisar de uma certa quantidade para essa mudança. Que em maio eu vou precisar de uma quantidade para acabar de fazer o quartinho do bebê, que vai chegar em junho. Então, eu ainda quero, com esse exemplo, com o exemplo próprio meu de vida, te explicar que planejamento está muito mais ao seu alcance que você imagina. E eu quero compartilhar mais uma coisa muito pessoal, mas que é minha, sobre planejamento, que é como planejar ter filhos. Eu citei aqui que já estamos na 3ª filha, e a Helena, minha primeira filha, para a chegada dela, nós nos planejamos. Então, como é que eu planejei a chegada de um filho? Depois que nós descobrimos que a minha esposa estava grávida da Helena, nós descobrimos no 2º mês, portanto eu tinha mais 8 meses para fazer o planejamento. Eu fui atrás de amigos meus, de familiares, de pessoas que tinham mais ou menos a mesma classe social que a minha, e eu fui descobrir com eles quanto que eles gastavam com seus filhos. Então eu fui atrás de gente, porque eu busco ajuda em pessoas que sabem mais do que eu em determinados temas. Eu acho que esse precisa ser o seu caso também, a gente sempre pedir ajuda. E eu pedi ajuda, falei aqui, você já tem uma filha, 2 filhos, como é que você faz? Quanto que custa depois que nasce o neném? Que tipo de gasto que se tem? Por que eu fui em alguém que tinha mais ou menos a mesma classe social que a minha? Porque eu não podia ir em alguém que, por exemplo, usasse fralda de pano, que tivesse uma realidade muito mais simples do que a minha, mas eu também não podia ir em alguém naquela ocasião que tivesse uma enfermeira e 2 babás. Até porque são estilos de vida diferentes, cada um vive de uma certa forma. Eu fui atrás de algumas pessoas, essas pessoas me deram esse cenário do que era, de fato, o que era o gasto com a criança depois que ela nascesse, e eu vou citar aqui para vocês como foi aquela realidade. Então, eu vou hipotetizar alguns números aqui para ficar prático de você entender. Então, eu descobri que a Helena me gastaria, depois que ela nascesse, por volta de R$300 por mês. Esse número é hipotético. E comecei a juntar, a partir do 2º mês de gravidez da Brenda, eu comecei a juntar R$300. O que acontece? R$300 durante 8 meses dá R$2.400. Quando a Helena nasceu, eu já tinha o hábito de gastar, de ter essa despesa com ela. Nada mudou em termos financeiros. Nada mudou, porque eu já estava acostumado. Todos os meses eu já estava gastando R$300 com a Helena. Só que, quando ela nasceu, eu já tinha acumulado R$2.400 para alguma eventualidade que pudesse ter com a Helena. Porque sim, nós planejamos inclusive o imprevisto. Parece um paradoxo, parece algo distante, mas não. Eu tô aqui para te dizer que eu planejei a chegada da minha filha acumulando um fundo de reserva de R$2.400 e criando o hábito de gastar R$300. Quando a Helena nasceu, meses sim, meses não, a gente gastava por volta disso. E aquele dinheiro que eu acumulei, eu não precisei de gastar, não houve nenhum imprevisto, deu tudo certo. 2 anos e 5 meses depois, nasceu a Mariana. Durante a gravidez da Brenda,
também planejamos a chegada da Mariana. Usando o mesmo número como exemplo, para ficar fácil aqui, acumulei novos R$ 2.400. Quando a Mariana nasceu, sim, eu precisei gastar bem mais do que R$ 300. A Mariana veio com uma surpresinha, ela veio com alergia à proteína do leite. Ela tinha PLV, é uma alergia que a criança tem, que ela não pode consumir leites normais. O leite materno, em razão do que a Brenda comia, gerava alergia nela. A Brenda fez uma dieta radical e continuou gerando alergia da Mariana. Fato é que eu tive que comprar um leite que custava R$ 186 à época, e esse leite era consumido pela Mariana em 6 dias apenas. Portanto, imagina o tanto de grana que eu gastei apenas com o leite, com a chegada da Mariana. Diogo, o que fazer? Como que você fez? Lembra daqueles R$ 2.400 que eu tinha acumulado? Eu comecei a gastar aqueles R$ 2.400. E para minha surpresa, depois de 8 meses com a Mariana com essa alergia, o médico nos deu uma receita de um leite mais barato, porque a Mariana já estava melhorando a alergia, ela não permaneceu com a alergia durante mais do que aquilo. O leite passou a custar um pouco mais de R$ 100, que ainda é muito dinheiro, mas muito menos do que antes. E depois, com 1 ano e pouquíssimos meses, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, a Mariana estava livre, graças a Deus, estava livre daquela alergia, e eu pude comprar aqueles leites normais de R$ 27, R$ 28, que meus amigos ainda reclamavam por comprar aquele leite, e para mim, obviamente que a minha referência era bem maior que a deles, né? A minha despesa estava sendo bem maior. Quando eu passei a comprar aquele leite de R$ 28, para mim foi um alívio, foi muito bom. O que eu quero dizer para vocês é que aquele planejamento da chegada da minha filha, aquele dinheiro que eu separei ainda na gestação da Brenda, ainda na gravidez da Brenda, enquanto a Mariana ainda estava na barriga, serviu para eu ter um dinheiro poupado que eu não me estressasse, que eu poderia gastar de qualquer jeito, porque eu já estava reservado para aquele fim. E assim foi o meu planejamento. Voltando aqui ao que é plano, o que é planejamento. A gente tinha um plano de engravidar, de ter uma neném, de ter um bebê. Esse era o plano. E o planejamento foi as ações que eu precisava para alcançar aquele plano. Da mesma forma são os objetivos e as metas, trazendo aqui ainda mais prático para a sua vida. Um objetivo. Eu tenho um objetivo, por exemplo, de conseguir fazer uma maratona. A maratona são 42 quilômetros. Quais são as minhas metas para atingir aquele objetivo? O objetivo é macro. Completar a maratona de 42 quilômetros. Quais são as metas? A minha meta é comer melhor o dia a dia, é fazer uma dieta. A minha meta é treinar 3 vezes por semana, correndo 10 km, correndo 15 km, correndo 20 km. As minhas metas são fazer academia para fazer fortalecimento, ficando mais forte. Eu vou ter mais músculo que vai me ajudar a ter mais força para concluir a corrida. Ou seja, meta é aquilo que é mensurável, metrificável. Eu sei medir que eu estou concluindo. Nas finanças, gente, tem tudo a ver com isso. Quando eu quero viajar, eu tenho que metrificar, eu tenho que mensurar, eu tenho que medir quanto vai me custar aquela viagem, para que eu saiba como viajar, como alcançar aquele objetivo. Então, trazendo aqui o exemplo de uma viagem. Se eu quero viajar em dezembro, e nós estamos em março é mês 3, dezembro é o mês 12, eu tenho pelo menos 9 meses para juntar dinheiro, dependendo de que dia que você vai em dezembro, de 8 a 9 meses, para juntar dinheiro para quê? Para pagar a passagem aérea, para juntar o dinheiro para me alimentar quando eu estiver lá. Para que mais? Para que mais que a gente faz em viagem? Lazer. Dependendo para onde eu for, se eu quero adquirir bens, se eu quero comprar roupa, se eu quero comprar eletrodomésticos, eletroportáteis, celular novo, etc. Hoje é dia de eu separar uma quantidade desse dinheiro no meu orçamento. Eu tenho que continuar vivendo, eu tenho que continuar pagando as despesas, mas eu estou separando em uma linha de viagem, eu estou separando uma quantidade de dinheiro que vai ser importante para fazer aquela viagem. Uma viagem decidida com bastante antecedência, como esse exemplo que eu estou dando de dezembro, a gente pode, por exemplo, começar a pagar a passagem aérea daquela viagem. A gente pode, por exemplo, começar a pagar
o hotel daquela viagem. Então é assim que a gente faz planejamento. A gente planeja sim ter um carro, a gente planeja, como eu disse, ter uma viagem, ter um filho, a gente planeja mudar de casa, de apartamento. Tudo isso é finanças. Tudo isso a gente faz anotando tudo que a gente quer, todos os seus sonhos, todas as suas metas. A gente anota, a gente planeja para depois seguir esse planejamento e atingir esse objetivo. E eu tenho certeza que assim como eu sonho, eu vou anotando minhas coisas na planilha e vou sonhando, eu quero isso também, eu quero isso. Como que eu faço para atingir aquele objetivo? Tem coisa que eu não posso fazer. Eu estava há pouco agora conversando com a minha esposa e a gente planejando ir para um casamento no final do ano em Orlando e a gente dizendo, poxa vida, mas vai nascer a nossa filha ainda está sem nome, a gente ainda não resolveu, vai nascer a nossa bebê em junho, a gente vai mudar agora de casa, de apartamento em abril, é muito provável que a gente mude agora em abril. Como que a gente vai fazer esse tanto de coisa? E a gente colocou uma meta para gerar, para conseguir mais grana, porque hoje, com o planejamento que a gente tem, a gente consegue fazer essa mudança da casa, a gente consegue receber a nossa neném com dinheiro separado para ela, a gente consegue recebê-la muito bem nessa nova casa, nesse novo quarto, com um quartinho do jeitinho que a gente sonhou para ela, a gente consegue continuar pagando todas as nossas contas. Agora, para fazer uma viagem, tem que vir algo a mais. E como que eu espero isso? Como que eu faço para realizar isso? Primeiro eu sonho, primeiro eu penso, primeiro eu desejo, depois eu coloco no papel quanto que isso vai me custar e o que mais eu preciso fazer para realizar esse sonho. Eu estou compartilhando isso com você aqui, contando bem um pouco do meu dia a dia, contando um pouco do que eu tenho feito para atingir, para dizer que você pode fazer. Você é o agente transformador da sua vida. Às vezes você está endividado, eu te chamo para assistir o meu outro vídeo, Como Sair da Dívida. Talvez esse ano vai ser uma estação que você vai passar para sair de dívida. Se você sair de dívida esse ano que vem você está sonhando viajar. Ano que vem você está sonhando mudar de imóvel. Ano que vem você está sonhando talvez um sonho que eu não conheça, eu não sei a sua realidade. Talvez seu sonho é algo bem menor, mas eu te convido a hoje mesmo, a começar a sonhar, a começar a planejar. Se o seu planejamento precisa ser um pouco mais tempo, você precisa fazer uma planilha de 2 anos, de 3 anos, porque você vai demorar 1 ano para pagar a dívida, 1 ano para acumular o dinheiro e um outro ano para realizar, seja feito dessa forma. O que eu te chamo é não desistir. E a forma que eu te digo para você não desistir é que você anote, que você escreva todos os seus sonhos. E sonhos financeiros precisam ter o item, o desejo, mas precisa também ter o quanto aquilo custa para você. E quais são os problemas gerados pela falta de planejamento? Como é o dia a dia de uma pessoa que não planeja? Todo dia essa pessoa tem um sonho diferente, tem uma meta diferente, a pessoa se perde. Tem muita gente dizendo por aí, e eu acredito muito nessa frase que as pessoas estão dizendo. Quando você não tem um objetivo, quando você não tem uma meta, o lugar que você chegar, valeu. O lugar que você chegar tá bom. É muito diferente daquelas pessoas que se propõem a planejar, a criar meta e ir em cima daquela meta. A falta de planejamento te leva para dívida. Sim, pessoas que não planejam endividam, tomam decisões erradas. Tem um texto muito importante, que fala muito comigo na Bíblia, no Evangelho de Lucas. Fala assim, que aquele que não planeja a construção de uma casa, ele começa a construir e vendo depois que não tem como acabar, a construção fica lá. E as pessoas que estão, os vizinhos deles, né? Imagina que a vizinhança olha para aquela casa e fala assim, olha lá, ele começou a construir e não teve dinheiro para acabar. Ele começou a edificar aquela torre, ele começou a construir o alicerce daquela casa, mas porque ele não assentou e começou a fazer cálculo para ver se ele teria dinheiro para acabar de construir. Ele agora está passando vergonha, porque todo o dinheiro dele foi para aquela construção, a construção ficou pela metade, o que a gente chama aqui de elefante branco, a construção ficou pela metade e ele não conseguiu construir aquela casa. Todo o dinheiro dele está empregado lá. Ele se endivida, muitas vezes ele pode criar um problema familiar enorme. Aliás, quantas famílias, quantos casais têm divorciado em razão de dinheiro? Existe uma estatística no Brasil e no mundo
que cerca de 65% dos divórcios, a causa dele é dinheiro. Tamanha importância desse conteúdo, que eu tô aqui num domingão, podia estar lá curtindo a família, almoçando, conversando, batendo papo, mas eu parei e falei, me dá um minutinho aqui, eu preciso ajudar as pessoas. O meu propósito, as minhas mídias sociais, o meu propósito enquanto ser humano, enquanto cristão, é levar você a ter uma vida melhor, a ter equilíbrio, a ter saúde financeira. É você poder tomar as melhores decisões, é você poder planejar melhor o seu futuro e saber onde você quer chegar e chegar aonde você deseja chegar. Então eu quero isso para a sua vida. Eu estou aqui me dedicando, investindo meu tempo para que mude a realidade da sua vida. Para que você testemunhe aqui, compartilhe esse vídeo com as pessoas, ajude outras pessoas. Eu não quero só uma curtida, eu quero um testemunho seu. Quero que aqui pela página do YouTube, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, que você divida comigo e com outras pessoas o quanto que o planejamento mudou a sua vida. Eu fico entusiasmado quando eu estou lá na minha planilhinha, até outras horas da noite, ou no meu trabalho, ou em casa com a minha esposa, eu compartilho e digo, olha aqui que legal, a gente sabe onde que a gente quer chegar. A gente em março já sabe como que vai ser a nossa vida em dezembro. Obviamente, tudo aquilo que a gente sabe, eu espero que seja muito melhor para mim e para você. Tem hora que a gente tem que dar um passo para trás, uma despesa a mais aconteceu, ou uma receita inesperada saiu, você não ganha mais aquele tanto, isso acontece. Por isso que no planejamento, a gente faz um planejamento fixo para o ano. Mas durante o ano a gente vai mudando, a gente pode ir ajustando aquele planejamento. Essa é a próxima dica que eu quero te dizer. Quando você faz um planejamento, tem uma coisa que nas empresas elas chamam de rolling forecast ou de farol. O que significa isso? Significa dizer o seguinte: hoje eu fiz um planejamento. Suponhamos, como eu faço o meu planejamento de cada ano, sempre em outubro, novembro do ano passado, do ano anterior, eu já desenho o meu ano seguinte inteiro. Suponhamos então que eu desenhei o ano de 2020, que eu fiz o planejamento do meu ano de 2020. E hoje, em março, alguma coisa mudou. Como, por exemplo, eu comecei a ganhar mais, ou comecei a ganhar menos, perdi 1, 2, 3 clientes, ou eu previa fazer 3, 4 palestras por mês, só estou fazendo 2. Suponhamos que isso esteja acontecendo com você. Reflete agora. Para um minutinho, reflete agora como tem sido com você. Eu não vou, no meu orçamento, deixar ele estanque, parado, preso, porque lá em outubro, novembro, eu previ de um jeito, eu fiz uma previsão de uma forma, e agora tudo mudou. Não, mas eu fiz aquela previsão, vou deixar daquele jeito. Não. O que eu faço? Eu sei o que eu previ lá atrás. Eu deixei salvo aquela previsão, e eu salvo como uma nova previsão a partir de agora. Eu digo o seguinte: se minha vida mudou nos últimos meses, eu tenho que readequar o meu futuro. É o que a gente chama de custo de oportunidade. Existe uma máxima na economia que chama custo de oportunidade. Se eu tive uma despesa a mais, ou se eu perdi uma receita aqui, eu vou ter que abrir mão de uma outra despesa. É assim que a gente faz na vida financeira. Para que a gente não se endivide, para que a gente não fique maluco, perca inclusive nossa família, perca inclusive a chance de alcançar os objetivos. Então às vezes eu criei várias metas e eu vou conseguir atingir 2 ou 3 delas. Eu vou abrir mão de outras, eu vou abrir mão porque eu estou passando por um novo período, por uma nova estação. Ou não, pelo contrário, como tem acontecido comigo, tem tido mais ofertas de palestras, tem mais clientes vindo até mim e eu tenho gerado mais riqueza. Eu posso sonhar mais, eu posso planejar mais. Então eu vou pegar aquela planilha e vou reprojetá-la. Vou pegar lá o mês de abril e falar, não, se janeiro, fevereiro e março aconteceu isso, então eu vou aqui em abril, maio, junho até dezembro, eu vou reprojetar, eu vou dizer aqui que eu vou ganhar mais. Eu vou colocar aqui, ou no seu caso, às vezes você vai ter uma despesa maior, então eu vou despesar mais, ou uma despesa menor. Você não tem mais um compromisso que você tinha, sua dívida acabou, antecipou, você chegou numa negociação com o seu banco, por exemplo, e você conseguiu liquidar aquela dívida antes que você imaginava, ou chegou uma quantidade de dinheiro que você já ficou livre daquela dívida, você não tem mais aquele parcelamento. É hora de você pegar essa planilha, salvar como, e ela vai ser a versão 2 do que você projeta para o seu ano, do que você planeja para o seu ano. Esse é o rolling forecast, esse é o farol, que muitas empresas fazem, mas a gente, no dia a dia, a gente tem que fazer também. Está na sua mão conduzir as finanças da sua casa, de você como solteiro. Às vezes você está planejando casar, ou às vezes não, você quer planejar
uma festa boa, uma grande viagem, realizar um grande sonho, você precisa escrever, você precisa anotar isso tudo. E eu tenho convicção, são 13 anos que eu falo de finanças. São 13 anos que eu me especializo em finanças pessoais. Eu escrevi um livro sobre finanças, um livro sobre como ficar rico ganhando pouco. Eu tenho aqui meu Twitter há mais de 10 anos. Eu tenho aqui meu Instagram há muitos anos. Eu tenho, por ano, dado mais de 200 consultorias. Eu já dei ao longo da minha vida mais de 300 palestras no Brasil todo, inclusive fora do Brasil, para te dizer que tem esperança com você. Se você tiver disciplina, um controle orçamentário, se você fizer o seu planejamento financeiro, você vai conseguir chegar aonde você quer chegar. Então você que deseja começar hoje mesmo o seu planejamento, você vai baixar, fazer um download aqui pelo meu site www.diogoesuagrana.com.br, é de graça, você vai baixar a planilha. Baixou a planilha? Lança lá tudo que você gasta. Diogo, eu não sei. Começa do quanto que você paga de condomínio, quanto que você paga de aluguel, quanto que você gasta de gasolina. Você está pagando a prestação do seu carro, não está? Então identifica todos os seus gastos. Na planilha tem uma aba de exemplo. Tá lá todo tipo de gasto. Vai lá nessa planilha de aba de exemplo. Olha quais são os tipos de despesa, anota tudo. Feito um mês, você fez o mês de março. Depois de fazer o mês de março, você corta e cola e coloca até dezembro. Seu planejamento está feito. Planejamento não é antecipar, você vai anotar tudo que você gasta. Todos os meses as despesas são as mesmas quando a gente se planeja. Com pouquíssimas exceções. Você tem um carro, você tem um seguro do carro que vence em agosto. Então você vai lá em agosto e já vai lançar hoje, em março, a sua despesa de agosto. Eu pago aqui um seguro de vida que vence em novembro. Vai lá em novembro e coloca. Aliás, a matrícula dos meninos, que a gente já falou aqui nesse vídeo, é em novembro. Então hoje já coloca em novembro. Se você é CLT, você em novembro e dezembro vai receber 13º. Então já lança lá seu 13º de novembro e dezembro. É uma receita a mais que você vai ter. Ah, Diogo, aqui na minha empresa eles pagam PLR, eles têm um programa de divisão de lucro da empresa. Quando que você recebe esse lucro? Ah, restituição do imposto de renda. Eu tenho restituição todo ano. Projeta você receber esse dinheiro. Na sua planilha tem que considerar tudo do ano todo. E você vai conseguir, a partir dessa planilha pronta, tomar as melhores decisões. Coloca o que é básico. Primeiro lança todas as suas despesas ordinárias, lança tudo que você ganha. Se você ganha cada mês de um jeito, você vai lançar a média do que você ganha. Você tem que sair de algum lugar. Você tem que planejar. Depois você mede o custo de oportunidade, que é uma máxima na economia de eu tomar a melhor decisão. Ao invés de eu fazer isso aqui com o meu dinheiro, colocar meu dinheiro aqui, eu vou colocar aqui. Ao invés de eu gastar com isso, eu vou abrir mão disso. Como eu disse para vocês no meu próprio caso, eu desejo poder ir nesse casamento no final do ano lá em Orlando. Tá bom, mas eu estou mudando de casa hoje. Eu estou mudando de apartamento agora nos próximos meses. Vai nascer a minha terceira filha. Eu posso fazer isso? Posso. Com o dinheiro de hoje, não. Com a realidade de hoje, não. Mas com as metas que eu tenho, com os desafios que eu tenho, com tanto que o mercado está melhorando, está indo bem, com tudo aquilo que eu almejo, eu vou conseguir. E é isso. É depois de colocar todos os seus sonhos, suas metas, suas despesas numa planilha. Sim, é uma planilha de Excel simplérrima, que você precisa colocar número, para digitar número, colocar mais, colocar menos e ponto final. Essa é a complexidade do Excel. Não tem mais nada, é fácil, você consegue. Se você tiver dúvida, pede para o seu vizinho, pede para o seu amigo, para o seu colega. Mas é isso que eu estou te dizendo, a planilha já está pronta. Você vai precisar de lançar quanto que você ganha e quanto que você gasta, para onde está indo o seu dinheiro. Esse é o primeiro passo. Eu quero ouvir de você depoimentos através aqui das minhas mídias sociais. Escreve aqui, compartilha, comenta. Eu tenho convicção de que com o planejamento a sua vida vai ser muito melhor. Você vai poder usufruir de tudo aquilo que você sempre desejou, sempre sonhou. Conta comigo, nós estamos aqui juntos. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer tropeço no meio do caminho, eu já contei algumas coisas aqui para vocês, das coisas que acontecem, daqueles obstáculos que podem te desanimar. Eu estou aqui para te dizer, não desanima. A despesa aumentou, a receita piorou, vai na sua planilha, salva como e reprojeta a sua vida. Refaz. Ah, eu vou ter que abrir mão de todos os sonhos. Tá bom, fica com 2, com 3, com 4, abre mão de um, posterga ele para a próxima estação.
Lembrando sempre, qualquer que seja a realidade da sua vida hoje, é uma estação que você está passando, se for ruim. E ela vai passar, e vai melhorar, e vai vir coisas melhores. E a estação melhor, a partir do momento que você tiver o seu orçamento, tiver seu planejamento, só vai melhorar. É isso que eu tenho vivido nos últimos 13 anos meus, especializado em finanças pessoais. É isso que eu tenho visto nas pessoas que me acompanham por aqui, nas pessoas que tomam a rédea, a chave da vida delas e mudam. E é isso que eu desejo para você. Por hoje é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria muito que vocês me ajudassem, não só curtindo o vídeo, nem só comentando, mas que vocês compartilhassem, que fizessem esse vídeo chegar a todo mundo, a muita gente, a muitas nações, quem sabe tanta gente fora do país, tantos brasileiros fora do país, precisando da sua ajuda, da ajuda de dividir com eles aquilo que tem feito tão bem para você. Esse é o meu propósito, te ajudar. E esse vai ser o seu ano. O ano de 2020 vai ser o melhor ano da sua vida. Valeu!